Qualquer pessoa pode expulsar demônios? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre esse assunto para você entender a autoridade que é dada a todo filho de Deus. Mas antes disso, já curte esse vídeo e se inscreve no canal para você não perder nenhum tipo de conteúdo. Vitor, qualquer pessoa pode expulsar demônios? A resposta é sim, qualquer cristão pode e tem autoridade legal para expulsar demônios. Mas para isso você precisa entender que você precisa ter autoridade espiritual para fazer isso. Não é de qualquer jeito e não é qualquer um. Uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo e a partir de estar cheia do Espírito Santo ela tem autoridade para expulsar demônios. Em Marcos 16:17 Jesus diz: "Em meu nome expulsarão demônios". Então é no nome do Senhor, é sobre a autoridade do nome de Jesus. Não é porque você ora muito, não é porque você jejua muito, não é porque você vai muito na igreja, porque você serve, porque você é obreiro. Essa autoridade, essa legalidade, essa permissão não é sua. Essa autoridade vem através da cruz, através do nome do Senhor Jesus, através do sangue do Senhor Jesus. É nesta autoridade dada esta pelo Senhor que você tem essa autoridade, essa permissão para expulsar espíritos malignos. Não existe essa autoridade sem acessar Jesus, sem a cruz, sem entregar a sua vida a Jesus, sem entender o caminho, a verdade, a vida. A verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Se você não entender quem é essa verdade, quem é a vida, quem é o único que tem poder e autoridade para expulsar espíritos malignos e através dele, através do nome dele, ele concede esse poder à igreja, você não consegue, você não vai conseguir fazer nada disso. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade vem através do nome do Senhor. E é sobre esta autoridade, é sobre essa verdade que a gente tem permissão para expulsar espíritos malignos. E você vai encontrar isso dito por Jesus em várias passagens. Por exemplo, lá em Mateus 10:1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E esta mesma autoridade que Jesus deu para os seus discípulos, ele dá a nós que também somos discípulos dele, que também seguimos a Cristo, que também estamos rendidos aos pés da cruz. Essa autoridade foi dada aos discípulos e foi dada a mim e a você. Nenhum demônio tem o poder de resistir ao nome de Jesus. Nenhum demônio tem o poder de atacar, de atuar, de tocar na sua vida sem que ele tenha uma permissão, sem que ele tenha uma legalidade. Toda legalidade, toda permissão vem através do pecado. Quando você vive uma vida em santidade, uma vida embasada na cruz, uma vida embasada aos pés do Senhor, seguindo os mandamentos e os princípios que foi dado por Deus, você não tem que temer espíritos malignos, você não tem que temer demônio, você não tem que ter medo do diabo, porque o Senhor, ele é maior do que tudo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é maior do que qualquer espírito maligno. Jesus é maior do que qualquer espírito maligno. Então, sobre o nome de Jesus, você tem total autoridade para expulsar, para mandar embora qualquer espírito maligno. Mas você precisa prestar muita atenção. Se você fizer isso de uma forma tola, de uma forma imatura, sem ter a autoridade espiritual, sem estar rendido aos pés da cruz, sem estar em pecado, sem estar vivendo uma vida corruptível e mundana, você vai sofrer retaliações, consequências, ou até mesmo o diabo pode rir na sua cara quando você tentar expulsar um espírito maligno, porque você não tem autoridade. Essa história é contada lá em Atos 19, quando os filhos de Seva tentam expulsar demônios sobre uma autoridade que eles não tinham. Vejam só, a partir do versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas e vocês? Quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles ficaram nus e fugiram feridos. Olha só que passagem e que revelação que a Bíblia nos traz sobre alguém que tentar expulsar espíritos malignos, que tentar
sobre um nome de um Jesus na qual ele não vive, sobre uma vida em Deus na qual ele não vive, ele não tendo uma autoridade espiritual, olha a consequência disso. Eles tentaram expulsar um espírito maligno de um endemoniado através do nome de Jesus a qual Paulo pregava. Eles viam a autoridade de Paulo em curar, em expulsar demônios, a autoridade espiritual que Paulo tinha. Então olha só o perigo de tentar expulsar espíritos malignos sem ter autoridade espiritual. Olha a consequência disso. Eles tentaram invocar o nome de Jesus, que eles não conheciam, que eles ouviam através de Paulo, porque eles viam a autoridade espiritual de Paulo. Paulo expulsava demônios, curava enfermos. Então eles tentaram invocar o nome de Jesus, no qual Paulo pregava, mas eles não viviam uma vida de Jesus. Talvez eles não criam em Jesus, talvez eles não viviam uma vida correta no altar. E aí o espírito maligno deu risada na cara dele, né? Paulo eu conheço, Jesus eu conheço. Agora, e você, quem é? Foi lá e atacou eles e pulou em cima deles e de uma forma tão agressiva como a Bíblia traz, né? E eles fugiram feridos e nus. Então, olha o perigo de você, sem viver uma vida em santidade, sem viver uma vida no altar, sem viver uma vida de oração, de jejum, de renúncia, vivendo pelas obras da carne, querer enfrentar uma batalha espiritual, querer enfrentar um espírito maligno. Você vai sofrer consequências. Talvez não aconteça igual aos filhos de Seva, de um espírito maligno pular e avançar em cima de você, mas você vai ter retaliações na sua vida. Vai ter doenças, vai ter escassez, vai ter problemas de relacionamento, vai ter diversos problemas emocionais na sua vida, fruto de ataques e opressões malignas. Tudo isso consequência de pecado, consequência de uma vida fora do altar. É você querer enfrentar uma batalha espiritual sem ter preparo nenhum, sem estar com a armadura de Deus, sem estar firmado na rocha, sem usar o nome de Jesus, sem usar o sangue de Jesus, estar coberto pelo sangue de Jesus que verteu naquela cruz. Você não vai ter autoridade espiritual nenhuma e você vai sofrer as consequências dessa falta de autoridade de tentar enfrentar um espírito maligno sem ter a permissão legal para fazer isso. Outra coisa também que você precisa entender é que o reino espiritual também é feito por hierarquias. Existem castas, existem hierarquias de demônios, assim como também existem hierarquias de anjos. E tem algumas hierarquias, tem demônios de altas patentes, tem principados, tem potestades, tem espíritos malignos de alta patente no inferno que eles precisam de uma autoridade ainda maior. Não é qualquer pessoa, não é um crente, por exemplo, domingueiro que vai uma vez na semana na igreja, que não lê a Bíblia, que não ora, que vai conseguir expulsar. Ou até alguém que busca o Senhor, mas que não é fervoroso, que não tem uma vida totalmente no altar, rendida, ele talvez não tenha autoridade o suficiente para expulsar esse espírito maligno. Lá em Mateus 17, 21, Jesus fala isso. Os discípulos tentaram expulsar um endemoniado, não conseguiram e perguntaram para Jesus: Jesus, por que a gente não conseguiu? Ele falou: porque esta casta requer jejum e oração. É uma vida entregue no altar. É uma vida que você queima todos os dias, que você realmente está buscando intimidade, profundidade, que você está vivendo no altar de Jesus. Não é qualquer pessoa que vai expulsar um espírito maligno que tenha uma hierarquia mais alta, que é parte de uma casta mais alta. Se você não tiver muita autoridade espiritual, e essa autoridade espiritual é reconhecida pelo inferno, essa autoridade espiritual é reconhecida pelos demônios. Você viu na história dos filhos de Seva, né? Paulo eu conheço. Eles conheciam Paulo. Paulo não era Jesus, mas pela autoridade de Jesus dada a Paulo, os espíritos malignos conheciam a Paulo. Os discípulos, eles curavam pessoas só pelas sombras. Então, essa autoridade dada por Jesus é dada aos homens, desde que essa vida esteja completamente rendida aos pés do altar, uma vida santa, uma vida livre e longe do pecado, uma vida de arrependimento e confissão, uma vida completamente no altar. Sem isso, você pode sofrer também retaliações dos espíritos malignos ou até tentar mandar expulsar, tentar mandar sair e ele não sair, e ele simplesmente te ignorar e continuar ali. Por quê? Porque você não tem autoridade suficiente para enfrentar, para mandar sair certas castas de demônios. A libertação acontece quando você abdica de tudo e coloca Deus acima de
todas as coisas, acima de qualquer coisa ou pessoa. É uma vida completamente rendida, onde você deseja o Senhor e tem fome e sede, onde você flui no Espírito, onde você flui nos dons do Espírito, onde você tem muita autoridade e sobre essa autoridade você vai conseguir expulsar espíritos malignos. Expulsar demônio é uma vitória de Cristo, é uma vitória do Senhor Jesus, é uma vitória de Deus e não sua, e não é para o seu mérito, e não é para a sua glorificação, é tudo para glorificar o nome do Senhor Jesus. Você não tem autoridade nenhuma, essa autoridade é dada pelo nome do Senhor Jesus, é pelo nome dele que você tem autoridade. Nós não temos nada, nós não somos nada, é tudo por ele. E se você gostou desse conteúdo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com o máximo de pessoas para que elas também entendam sobre legalidade, autoridade, mundo espiritual e libertação. Te vejo no próximo vídeo.